Hello my dears, how are you today? This video is going to be like a guide to help you to find out if you are already fluent in Portuguese. And the idea of this video is not mine, okay? I've watched this video in English in the channel The English Coach. Stephanie, who is the English coach, she have made this video listing 20 topics to help people who are learning English to find out if they are already fluent in English. And I must give her the credits because this list is great and it actually works not only for English learners, but it works for any language. So you can use it to find out if you are already fluent in Portuguese or in any language that you are learning. And I thought that it would be interesting to make a Portuguese version of her video. So I'll be speaking only in Portuguese, but if you cannot understand what I will say, you can watch the original video, okay, in English, because I will leave the link here in the description. My name is Andressa Maia and this is Falando Nisso. Bom, o primeiro item da lista que indica que você pode já ser fluente em português é se você consegue entender perfeitamente pelo menos um dialeto do português. E por que eu digo dialeto do português? Isso funciona muito em inglês porque existe essa diferença, por exemplo, entre o inglês americano e o inglês britânico. E às vezes uma pessoa consegue entender muito bem um americano falando, mas se conversa com um britânico já não consegue entender muito bem, e aí fica frustrado, eu não sou fluente em inglês. E o mesmo poderia acontecer em português, porque nós temos uma grande variedade de sotaques. Então, se você conversa com alguém do sul do Brasil, é um tipo de pronúncia, são expressões e palavras diferentes. E se você conversa com alguém do Nordeste do Brasil, são expressões e palavras completamente diferentes. Mas você não deve se sentir frustrado se você não entende 100% do que todos os brasileiros falam. Se você consegue conversar com alguém de São Paulo, por exemplo, e você entende perfeitamente tudo que a pessoa diz, isso é sim um sinal de que você é fluente. Número 2 da lista é um sinal de que você já é fluente é quando você consegue falar automaticamente sem traduzir na mente do seu idioma nativo para o idioma que você está aprendendo. É aquela velha história de pensar no idioma em que você está aprendendo. No caso, você consegue pensar em português. Você não precisa montar a frase em inglês, pensar na tradução de cada palavra e aí depois pensar como seria a estrutura da frase em português e só então falar. Não existe esse processo todo de tradução na sua cabeça, você já fala automaticamente em português. O terceiro item da lista é: você comete poucos erros e quando você comete erros, você consegue perceber seus próprios erros. Isso é um ótimo sinal de que você assim, é fluente ou está chegando perto da fluência, porque você consegue identificar seus próprios erros. Você quase não os comete, você consegue conversar naturalmente e quando você fala algo que não soa bem ou que você mesmo consegue perceber que aquilo não soou bem, que alguma coisa está errada e você consegue se corrigir. Isso é interessante, acontece muito comigo aqui no canal. Às vezes eu gravo o vídeo e quando eu abro o vídeo para editar eu percebo, meu Deus, como eu pronunciei isso, que absurdo. E aí eu penso, eu não vou gravar tudo de novo, o jeito é reconhecer meu erro e seguir em frente. Pasta. Oh, no, come on. Pasta. It's so easy. This is pasta. Right? No! O número 4 da lista, que indica que você é fluente ou está bem próximo da fluência, é que você consegue usar uma grande variedade de
palavras e expressões. Então, você tem um amplo vocabulário. Normalmente, no início do nosso aprendizado, por não conhecer muitas palavras, a gente acaba se repetindo muito, usando sempre as mesmas palavras para expressar diferentes sentimentos, expressar diferentes ideias, mas a tendência é que quanto mais o nosso vocabulário aumenta, a gente consegue variar as expressões, as palavras, e acaba não ficando tão repetitivo, não usando sempre as mesmas palavras. O número 5 da lista, que indica que você já é fluente no idioma em que você está aprendendo, é que você consegue falar tanto sobre assuntos técnicos quanto assuntos naturais do dia a dia. Então, por exemplo, se você está aprendendo português por causa do seu trabalho, você consegue falar muito bem sobre o seu trabalho, você consegue explicar bem a sua função na empresa, você consegue explicar bem qual é a área de atuação da sua empresa, mas se alguém conversa com você coisas do dia a dia, sobre o que você fez no final de semana, quais os seus planos para sábado à noite, então você congela e você não consegue falar, você não tem vocabulário para falar sobre coisas básicas do dia a dia. E da mesma forma, o contrário, se você consegue ter uma conversa informal naturalmente, mas se alguém pedir para você falar sobre o seu trabalho, sobre sua função, sobre o que você faz, e você não tem vocabulário para falar sobre isso, então é uma área que você precisa trabalhar. Quando você já é fluente, você consegue falar confortavelmente tanto sobre assuntos técnicos, tanto sobre o seu trabalho, você consegue usar o vocabulário usado no ambiente de trabalho e você consegue usar também o vocabulário do ambiente do dia a dia, o cotidiano, ok? O 6º item da lista, que indica que você já é fluente, é que você consegue usar todos os tempos verbais naturalmente e com facilidade. Esse item pode ser um pouco polêmico em português, porque o português comparado ao inglês tem mais tempos verbais e, na verdade, não é só mais tempos verbais, mas as próprias conjugações dos verbos são diferentes para cada pronome. Então, usar todos os tempos verbais naturalmente e facilmente talvez seja uma utopia. Mas o que é interessante a respeito desse item é o seguinte: quando você começa a aprender, você às vezes estuda muito as regras, você quer entender o fundamento, por que essa frase funciona assim, então você vai estudar as regras e esse tempo verbal é usado nessa situação, esse tempo verbal é usado nessa situação. Mas com o tempo, quanto mais você pratica, quanto mais você conversa, quanto mais contato você tem com a língua, você vai perceber que você vai começar a usar esses tempos verbais naturalmente. Então pode ser que você nem saiba o nome do tempo verbal. Eu não sei se isso é futuro do presente, se isso é pretérito mais que perfeito, se isso é pretérito perfeito do indicativo, do subjuntivo. Você não vai conhecer os nomes, você não vai lembrar os nomes dos tempos verbais, mas você vai ser capaz de aplicar eles na frase naturalmente. Você vai saber que aquele é o certo, entendeu? E o próximo item da lista acaba confirmando esse item a respeito dos tempos verbais, porque um outro indicativo de que você já é fluente no idioma é que você passa a identificar que algo está certo porque aquilo soa certo. Então, com o tempo e com a prática, você acaba esquecendo os pequenos detalhes das regras gramaticais, você não vai lembrar o nome dos tempos verbais, mas você vai saber que você está usando eles corretamente porque soa bem aos seus ouvidos. De tanto ouvir, de tanto usar, de tanto praticar, você vai ser capaz de identificar que aquilo está certo, não por lembrar detalhadamente a regra envolvida no processo, mas sim por já ter escutado aquilo tantas vezes que você sabe que aquilo é o natural. O 8º item da lista, que indica que você já é fluente, é que você vai começar a cometer erros que os nativos da língua também cometem. Então, o interessante é que, muitas vezes, quando a gente começa a aprender o idioma, a gente fica muito preocupado com o correto, qual é a forma correta, qual é a regra, quando se usa, quando não se usa. E muitas vezes, quando você começa a ter contato com pessoas e conversar diariamente, você percebe que as pessoas não seguem 100% as regras. E com o tempo, você acaba cometendo os mesmos erros que os falantes nativos do idioma cometem.
O próximo item da lista, que indica que você já é fluente, é que você percebe que você vai começar a ter problemas para expressar ideias no seu idioma nativo, porque elas só fazem sentido no idioma que você está aprendendo. Então, tem coisas que fazem parte das suas conversas em português que, se você tentar explicar para alguém em inglês, você vai perceber que faltam palavras, falta vocabulário. Aquilo faz muito mais sentido em português do que em inglês. Então fica até difícil passar aquela ideia em inglês, mesmo sendo o seu idioma nativo. Você se torna tão familiarizado com o idioma que você está aprendendo que tem determinadas ideias que só fazem sentido naquele idioma. O 10º item da lista é as palavras e as regras gramaticais e a estrutura das frases em português ou no idioma que você está aprendendo começam a afetar o seu idioma nativo. Então, por exemplo, no inglês o adjetivo vem antes do substantivo, no português o adjetivo vem depois. E pode chegar um ponto em que você está tão habituado com o idioma que, ao falar algo em inglês, você inverta a ordem da frase da maneira como você faria em português, porque o seu cérebro já está trabalhando tão bem em português que você começa a absorver as regras, a estrutura das frases, os tempos verbais, e a estrutura do idioma que você está aprendendo começa a afetar a forma como você fala o seu próprio idioma. Um outro item muito legal que indica que você realmente está próximo da fluência é quando outras pessoas, falantes nativos do idioma que você está aprendendo e até mesmo falantes não nativos desse idioma, começam a elogiar suas habilidades, começam a elogiar sua pronúncia e a maneira como você se expressa. Então, quando você começa a ouvir coisas, uau, seu português está muito bom, olha, você se expressa muito bem, você conhece muitas palavras. Isso é um ótimo indicativo de que você está chegando perto da fluência. Um outro item muito importante dessa lista é que, quando você é fluente ou está muito próximo da fluência, você consegue entender piadas e você consegue entender o humor no idioma que você está aprendendo. E isso é importante porque entender humor envolve muito mais do que entender a língua em si. Muitas vezes é preciso conhecer a cultura que abrange esse idioma. Você precisa estar por dentro das expressões, você precisa estar por dentro da cultura, dos hábitos. E quanto mais contato você tem com o idioma, mais você absorve essas informações e isso te capacita a entender situações de humor, entender piadas, assistir a um stand-up comedy e compreender o que o humorista está falando. E é claro que você nem sempre vai conseguir pegar tudo, né? Captar toda a ideia do que está sendo dito, mas no contexto geral você vai ser capaz de entender e dar risada naturalmente como outros falantes nativos entenderiam. O próximo item da lista é: você não fica travado na hora de falar. Literalmente, você não empaca na hora de falar. E se ocorre de você travar, você facilmente consegue encontrar uma outra forma de transmitir a ideia que você queria. Então, assim, na verdade, muitas vezes a gente trava para falar, até mesmo no nosso idioma nativo. Geralmente isso não ocorre com frases básicas, com ideias básicas, mas às vezes quando a gente quer transmitir uma informação que é um pouco mais complexa, a gente para um pouco e fica pensando como eu vou transmitir essa ideia. Isso pode acontecer no seu próprio idioma também, mas o que acontece? Você rapidamente encontra uma maneira de transmitir aquela ideia. Então, se você está falando e de repente você empaca, você para e pensa: pera, como eu posso falar isso de uma maneira melhor? E então você encontra outras palavras, outras maneiras de transmitir aquela ideia. E um sinal de que você está realmente muito próximo da fluência no idioma que você está aprendendo é que você consegue fazer a mesma coisa nesse idioma. Então, se você está falando português e de repente você trava, você não fica travado por muito tempo. Você consegue rapidamente encontrar uma outra forma, uma solução para transmitir aquela ideia que você estava querendo transmitir.
O próximo item dessa lista que indica fluência é que você consegue falar de forma coerente, independente de quanto tempo você precisa falar. Então, se você está numa conversa casual em que você vai falar por poucos minutos, você consegue falar de forma que você faz sentido, mas se você precisa fazer uma apresentação em público e você precisa falar por 1 hora, você também consegue fazer sentido, você consegue organizar seus pensamentos de uma forma coerente, você consegue transmitir suas ideias de uma forma coerente, você consegue conectar as informações sem ficar dando voltas, se repetindo e acabando ficando sem sentido, e as pessoas que estão te ouvindo acabam ficando mais confusas do que esclarecidas a respeito do que você quer dizer. Então, independente de quanto tempo você precisa falar, você vai fazer sentido falando. Um outro ponto muito importante que indica que você já é fluente é quando você simplesmente não tem medo de falar com falantes nativos desse idioma. Então, não se trata de uma questão de ser tímido, de não gostar muito, de interagir com as pessoas. Esse tópico fala do medo que você sente por causa da sua insegurança a respeito da reação da outra pessoa. Então, geralmente, quando a gente está começando a aprender um idioma, a gente tem medo de falar com falantes nativos por não saber se eles vão rir. Ah, será que ele vai rir dos meus erros? Será que ele vai me criticar? Será que ele vai me entender? Então, são inseguranças bem características de quem está no início do aprendizado, por saber que não tem muito vocabulário, que não sabe se expressar muito bem. E conforme você vai chegando perto da fluência, você não tem mais esse medo. Você sabe que você pode chegar e conversar naturalmente, sem se preocupar se vão rir, se vão criticar, porque você tem a confiança de que você consegue se expressar de forma coerente, de forma natural, consegue transmitir suas ideias. Então você não tem mais esse medo de conversar com pessoas nesse idioma. Um outro item dessa lista que indica que você é fluente é quando você consegue manter uma conversa de forma confortável, sem se sentir apreensivo do que você vai falar, qual resposta você vai dar. E manter uma conversa vai além de simplesmente entender o que a pessoa está dizendo. Para você manter uma conversa, é preciso haver uma interação. Então, você precisa ser capaz de entender o tom de ironia, você precisa ser capaz de entender bem a ideia que a pessoa está transmitindo e você ser capaz de responder àquela ideia, de debater diferentes assuntos, expressar tópicos complexos, transmitindo seus pensamentos de forma natural, de forma que a conversa seja uma via de mão dupla. A gente chama isso de trocar ideia. Não é um monólogo. A pessoa com quem você está conversando não vai ficar falando e você vai ficar aham, sim, sim. Não, você vai ser capaz de interagir de forma confortável, debatendo e transmitindo ideias tão naturalmente quanto a outra pessoa. O próximo item dessa lista é que quando você já é fluente no idioma, você não se sente falso. Você se sente você mesmo. Isso é interessante porque quando a gente está começando a aprender um idioma, talvez a gente se sinta muito desconfortável. Quando a gente se ouve falando esse idioma, a gente pensa, que coisa estranha, essa pessoa não sou eu. Então, quando esse sentimento desaparece, isso é um sinal de que você está próximo da fluência, porque você passa a se sentir você mesmo. Você está falando em um outro idioma, mas você está sendo você. Você é autêntico, você consegue manter as suas características. Se você é uma pessoa extrovertida, se você tem facilidade de conversar, você vai conseguir manter essas mesmas características, mesmo falando em um outro idioma. O que não acontece quando você é um iniciante, porque a insegurança, o medo de errar, acabam deixando você travado e você acaba não conseguindo se soltar e ser você mesmo. Então, quando você começa a ser autêntico no idioma em que você está aprendendo, isso é um sinal de fluência. O próximo item dessa lista é que quando você consegue compreender diferenças sutis entre frases muito parecidas, isso é realmente um ótimo indicativo de fluência, porque muitas vezes as frases vão ser muito parecidas e aparentemente
teriam o mesmo significado, mas às vezes uma mudança na ordem das palavras ou a troca de uma palavra por outra faz toda a diferença no significado. E quando você consegue perceber essas nuances, quando você consegue perceber essas diferenças sutis, isso mostra que você já tem realmente uma grande familiaridade com o idioma e que você está bem perto da fluência. O penúltimo item dessa lista é: você evita ao máximo traduções diretas, quer dizer, aquela coisa de traduzir palavra por palavra, frase por frase, porque você simplesmente já entendeu que traduções diretas não funcionam. Então, você é capaz de ter uma opinião e você pode transmitir essa opinião no seu idioma nativo de uma forma, e você é capaz de transmitir essa mesma opinião no idioma em que você está aprendendo da forma natural como essa ideia seria transmitida nesse idioma. Não necessariamente traduzindo palavra por palavra, ideia por ideia, porque muitas vezes quando você faz a tradução direta, o significado não vai ser aquele que você gostaria. Então, você começa a identificar a forma como o falante nativo expressaria sua opinião e você consegue fazer o mesmo, transmitir as suas ideias da forma como um nativo faria e não trazendo a tradução do seu idioma nativo. E por fim, o último item dessa lista, que indica que realmente você já é fluente, é que os falantes nativos do idioma que você está aprendendo compreendem você perfeitamente. Então, quando você fala, e não se trata de não ter sotaque, você pode ter sotaque, mas a sua pronúncia é tão boa e você se expressa tão bem que as pessoas não têm dificuldade em te compreender. Então, numa conversa com um brasileiro, o brasileiro não precisa falar: oi? O que você quis dizer? Não entendi. Repete. Então, você já consegue estruturar as suas ideias de uma forma tão natural que qualquer falante nativo do idioma que você está aprendendo conseguiria te compreender tranquilamente. Ok? So, this is the list to help you to find out if you are already fluent in Portuguese or in any language that you are learning. I know it's a long video, but I think it's also a good exercise because you can practice your listening, okay? And the idea is that you check each topic and analyze, oh, am I already doing this? Like, am I already able to understand? Am I already able to talk without translating? So check each topic, and when you find a topic that you know you cannot do that yet, you know that you need to work on it. You can find, using this list and checking each topic, you can find out what areas you need to improve. Okay, so that's why I decided to make this Portuguese version of this list for you to practice your listening and also to help you to find the areas where you need to work to improve. Okay? If you like this video, like, leave a comment, subscribe, tell me what do you think. If you can check all the topics of the list, leave a comment, and I hope to see you soon in the next video. Bye bye!